Olá, estamos começando mais um TC News, diretamente de Florianópolis, no 6º encontro dos Tribunais de Contas do Brasil. Eu conversei com o presidente da Atricom. O presidente da Atricom é que representa os Tribunais de Contas em todo o Brasil. E ele falou da satisfação desse encontro aqui em Florianópolis, cada vez mais os Tribunais de Contas se unindo para melhorar a aplicação dos recursos públicos. Vamos assistir a nossa entrevista. Estamos aqui com o presidente da Atricom, o conselheiro Fábio Nogueira, que vai falar sobre esse 6º encontro que está acontecendo aqui na cidade de Florianópolis. Conselheiro, como é que está essa evolução dos tribunais de contas, já que é uma proposta aqui de se discutir a evolução e a capacitação dos tribunais? Como é que o senhor está vendo esse encontro aqui em Santa Catarina? Inicialmente, meus cumprimentos à TV Cidadã, ao Estado de Alagoas, ao nosso Tribunal de Contas. De fato, estamos aqui realizando este encontro que traz diversos temas afetos ao sistema Tribunal de Contas, que, em resumo, tem como objetivo o aprimoramento do sistema de controle externo, o aprimoramento das Cortes de Contas do Brasil. Nós vivemos um momento muito importante, há uma verdadeira revolução. Todas as Cortes de Contas investindo na capacitação dos seus servidores, dos seus técnicos, dos seus membros, no desenvolvimento de novas tecnologias, no diagnóstico de situações relativas a temas muito caros à sociedade brasileira, como, por exemplo, educação, saúde, segurança pública. E o sentimento é que precisamos colocar todo esta rede de informações, esses dados que dispomos, à disposição do gestor público, com o objetivo de melhorar a qualidade da gestão, que deve ser sempre baseada em princípios de planejamento, mas sobretudo de governança, para evitar o desperdício causado ora pela corrupção, ora pela incompetência. São os dois grandes males que alcançam, atingem a administração. E nós temos, com certeza, os gestores públicos imbuídos dos melhores propósitos. As Cortes de Contas precisam se colocar ao lado desses gestores, como órgãos propositivos, orientadores, ou seja, precisamos exercitar cada vez mais o nosso lado pedagógico. Esse é o sentimento. Nós não temos prazer nenhum de punir quem quer que seja. Obviamente não podemos abdicar, das sanções de natureza pecuniária, por exemplo, em função e em face daqueles que não se comportaram à altura da missão do cargo, mas vamos cada vez mais colocar toda essa estrutura que nós dispomos a serviço da sociedade brasileira. O senhor conversou agora há pouco com um grupo de jornalistas, do qual eu faço parte, das assessorias de comunicação, e o senhor aposta muito, pelo que o senhor deixou claro, naquelas notícias positivas, né? E, claro, como o senhor falou, foi dar uma entrevista em determinada cidade e o jornalista veio logo perguntando sobre algumas ações de uns conselheiros que não andaram bem nos seus tribunais. Não quer dizer, as instituições são bem maiores, né, conselheiro? Então, vamos falar das coisas boas. Claro, aqueles que fizerem coisas erradas que paguem, mas os tribunais têm muito a mostrar para a sociedade do seu papel. Apenas fazer um registro que não é nosso objetivo tolher a sagrada liberdade da imprensa, né? A imprensa tem que ser livre para divulgar todo e qualquer fato, e os fatos que desabonam a conduta de quem quer que seja, principalmente de uma autoridade dotada, né, de uma missão constitucional relevante, há de ser, sim, deve ser publicizada para que as providências no âmbito do Estado Democrático de Direito sejam tomadas. Eu me referi que, paralelamente, estão acontecendo diversas experiências exitosas no âmbito dos tribunais de contas. A gente precisa ter a competência de apresentá-las à sociedade brasileira. Fizemos recentemente um laboratório de boas práticas, onde 66 práticas exitosas de incentivo ao
controle externo, de acompanhamento da aplicação dos recursos públicos, foram apresentadas, na sua grande maioria desenvolvida pelos próprios técnicos dos tribunais de contas. Todas elas com um grande objetivo, um princípio que é fundamental, que é o da transparência. Nesse sentido, os tribunais de contas estimulam o controle social. E o que é o controle social? É a participação do cidadão acompanhando a administração pública. Conselheiro, o senhor aposta muito de que os tribunais têm um papel fundamental na fiscalização dos recursos e querem colaborar com a sociedade, principalmente no momento que o país passa, né, em corrupção, essas coisas todas, mas os tribunais passam tudo, todas as contas, recursos, licitações passam pelos tribunais de contas. Então, os tribunais precisam mostrar isso para a sociedade. E as assessorias de comunicação são de um papel importantíssimo em transmitir. Agora, para isso, precisa da colaboração de todos os conselheiros em passar para as assessorias de comunicações essas informações, não é isso? É verdade, mas eu acho que essa estratégia e essa atitude de disponibilizar os dados que tramitam pelos tribunais de contas, elas não podem ser exceção, devem constar da rotina de cada tribunal de contas, através de aplicativos, de redes de dados abertos, enfim, a sociedade tem que ter acesso a tudo que acontece no âmbito da administração pública. Ou seja, a administração pública ela tem de ser guiada sempre com a luz do sol do meio-dia. Não há que se falar em contas que não sejam públicas. Conselheiro, em nome da presidente do Tribunal de Contas, conselheira Rosa, quero agradecer a sua participação aqui na nossa TV Cidadã, que estamos aí no YouTube para o mundo, e queria deixar aqui o espaço para que o senhor faça suas considerações finais. Apenas renovar a nossa disposição de buscar o aprimoramento do controle externo brasileiro e, consequentemente, da administração pública no nosso país. Mandar um grande abraço à presidente Rosa Albuquerque, extensivo aos demais conselheiros, todos são meus amigos, aos conselheiros substitutos, aos membros do Ministério Público, aos servidores, aos técnicos do Tribunal de Contas de Alagoas, dizer que estamos sempre à disposição. Obrigado. Bom, vocês viram aí a entrevista do conselheiro Fábio Nogueira, ele que falou, né, em transparência, em capacitação e os tribunais de contas cada vez mais chegando próximo da sociedade, fazendo realmente o papel que a sociedade quer. Eu conto com vocês no próximo TC News, diretamente aqui de Florianópolis. Eu contei com as imagens de Tiago, que está aqui comigo, trabalhando pelo Tribunal de Contas de Alagoas. Conto com vocês no próximo TC News. Até lá!